Você sabe quanto você vai faturar no próximo mês? Se você não sabe, a gente está fazendo uma sequência de aulas aqui sobre programa de indicação. E essa é a última aula de fechamento, e nela eu vou te ensinar como é que você pode transformar indicações em um crescimento previsível para o seu negócio. Então, se você está chegando agora por aqui, você não se inscreveu ainda no canal, aproveita, se inscreve e olha a playlist que a gente fala de programa de indicação. Se você fizer esse trabalho de uma forma consistente e bem feita, você vai conseguir ter previsibilidade para o seu negócio. Não é coisa para amador, não é você falar assim: "Ah, eu criei aqui e não está rodando, pronto, acabou". Muito provavelmente você não está fazendo isso de uma forma estruturada. Eu trouxe aqui todos os passos para você estruturar o seu negócio. Mas vamos entender lá o que que você precisa saber e o que que você precisa fazer para você conseguir ter essa previsibilidade, tá? Vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você vai ter que observar padrões de comportamento. O que que isso significa? Nas aulas anteriores, eu já te falei de três perfis de indicadores que são os perfis que eu considero premium. Então, a gente tem lá o cliente satisfeito, a pessoa que é o seu parceiro estratégico e aquela pessoa que eu chamei de influenciador silencioso. Essas 3 pessoas, elas supostamente vão trazer indicações para você. E aí o que que você tem que entender? Quantos trazem quanto de indicação? Já te ensinei nas outras aulas também que você tem que ter essa metrificação, porque se você não tiver, volta lá e assiste. Se você não tiver, você não vai conseguir entender a eficácia dessa sua estratégia de marketing, tá? E aí, uma vez que você consegue entender quanto que entra de cada um deles, as coisas começam a clarear, você começa a ter mais previsibilidade. Então vamos lá, né? Você vai entender que você vai ter uma média de indicações por mês. Um vai indicar 2, outro vai indicar 4, outro vai indicar a cada 2 meses. Você vai ter que entender tudo isso, você vai ter que parametrizar isso daí, tá? E aí o que acontece é, se você tem uma média, você passa a ter uma previsibilidade. Essa é a grande sacada do negócio, tá? Então, se não tem número, não dá para saber como melhorar, precisa ter número. "Ah, Lu, mas eu acho chato ter número". Tá, então você não vai conseguir organizar o teu negócio. Mesmo que seja chato, você vai precisar desse controle. Se você é a pessoa que adora os números, já sei que você faz isso. Agora, se você é aquela pessoa que tá driblando lá, ficar parado e sentar para analisar os números, não adianta, você vai ter que fazer esse trabalho, tá? O que que você vai ter que fazer? Mensalmente, você vai ter que ter as seguintes informações, né? Então, quem de fato lembra e indica você? Vamos pegar um exemplo. Imagina que você tem aí 10 pessoas que são pessoas que de verdade são aquelas suas indicadoras. Então, você tem aí um universo de muitas pessoas para as quais você já apresentou o seu programa de indicação, mas essas pessoas, algumas se comprometem, outras nem tanto, e efetivamente você tem 10 que estão lá, que são ponta firme. Então anota aí, que são 10 pessoas. Aí você tem que entender quantas pessoas indicadas chegam por mês. Ah, então, sei lá, um traz 2, outro traz 5. Você olha e analisa tudo isso, tá? Naquela sua tabelinha. Vamos imaginar que você tem aí 15 indicados. Então, você tem 10 indicadores e você tem 15 indicados por mês. Aí você vai entender qual que é a tua taxa de conversão. Você vai começar a perceber que tem algumas pessoas que elas indicam e a pessoa ela vem mais pronta, então a taxa de conversão ela é maior. E outras pessoas, elas vêm de indicação, mas elas ainda precisam aumentar o nível de consciência, tem algumas que vêm mais por curiosidade, então você vai perceber que a sua taxa de conversão não é tão alta, tá? Geralmente, o que acontece é o seguinte: quando você tem um cliente que é um cliente satisfeito, esse cliente ele é um cliente que ele traz indicações muito boas, porque ele fala
com muita propriedade. Esse cliente, ele sabe que tem resultado, ele sabe que você vai resolver o problema, então ele é muito enfático. E a pessoa, geralmente, quando chega, ela já chega num grau de prontidão alto. Então, o nível de conversão geralmente é maior. Vou colocar aqui como exemplo que seja de 40 a 60, tá? Aí a gente tem os parceiros estratégicos. Já expliquei na outra aula o que que é isso. Então imagina que você tem aí os parceiros estratégicos e eles te indicam para você fazer parte do trabalho que eles não fazem e que faz sentido para o cliente deles. Imagina que aqui no meu exemplo seja uma taxa de conversão de 20 a 30% mais ou menos. E aí você tem as pessoas que são aqueles influenciadores silenciosos. Essas pessoas são pessoas que eu também já expliquei, gostam do que você faz, consomem os seus conteúdos, por exemplo, pessoas que consomem aqui os meus conteúdos no online, no YouTube, nunca compraram nenhum curso meu, mas olham e falam: "Pô, a Luciana pode resolver o seu problema. Eu já vi conteúdos dela, eu acho que ela é a pessoa para quem você deve entrar em contato, com quem você deve conversar". Essa pessoa vem de indicação, eu pergunto, aí a pessoa fala assim: "Ah, a pessoa que me indicou, ela já assistiu os seus vídeos no YouTube". Aí eu anoto lá que essa pessoa veio de um influenciador silencioso, que eu não sei quem é muitas vezes, e aí eu consigo começar a metrificar, você também consegue fazer a mesma coisa. Aí você vai ter que entender que quem converte mais, ou seja, indicaram para você, as pessoas que te indicaram, você vai saber a origem e você vai entender como é que foi a tua conversão. Quem te indicou mais e que a conversão foi maior, é onde você tem que colocar mais energia. Porque eu sempre falo o seguinte, que ser produtivo não é fazer mais coisas, é fazer menos coisas de forma mais assertiva. Imagina que o teu tempo, ele é um tempo limitado, é o teu recurso mais limitado que você tem, o teu tempo. Então, quando você consegue ter clareza das suas melhores fontes, aonde converte melhor, aonde a pessoa está mais preparada, o discurso dela é mais estruturado, ela tem um poder de convencimento maior, é ali que você vai colocar a tua energia, tá? Até para você aumentar esses seus ganhos. Então vamos entender de previsibilidade, né. Imagina que você tenha esses 15 indicados. Esses 15 indicados, eles trazem uma conversão de 30%, tá. 15 pessoas chegaram, você converte 30%. Imagina que você tenha um ticket de R$ 1.000, só para a gente fazer uma conta básica aqui. Então, a sua previsão de faturamento mensal é de R$ 4.500. Com isso, você já consegue basicamente ter uma clareza da previsibilidade de faturamento com essa sua ação de marketing, que é o programa de indicação. Agora, quando você não pensa nessa estratégia toda, quando você não pensa nessa estrutura toda, o que acontece é que você vai da valsa com as pessoas que te dizem assim: "Ai, olha, cria um programa de indicação que é uma boa. Você tem custo muito baixo", e realmente você tem custo muito baixo, porque para você captar um lead não te custa nada, a não ser a pessoa te indicar, né. Então, teoricamente não te custa nada. "Mas Lu, não me custa mesmo?" Claro que custa. Custa porque você tem toda a estratégia por trás, você tem tudo rodando por trás, você tem tempo dedicado, você tem um monte de coisas que você fez antes, isso te custa, tá bom? Talvez não te custe o tráfego, de falar assim: "Ah, eu coloquei tanto no tráfego e para vir um lead custou tanto", isso não te custa. Mas esse outro trabalho por trás, ele é custo do seu tempo, tá? Mas é uma ação de marketing que ela te traz bons resultados. E se você for colocar na balança, uma vez que ela está rodando direitinho e você mantém isso, você alimenta isso, você percebe que isso começa a ser uma bola de neve positiva. Então sempre vai entrar e sempre vai dar certo, tá? Então o que que eu falo? Repita o que funciona. Se você não repetir o que funciona, você vai começar a fazer essa estratégia, você vai falar: "Oxa, deu certo, que beleza". No mês seguinte você fala: "Ixi, esse mês já não deu tão bom. Ai, mas aquela previsibilidade não deu tão certo assim". Por quê? Porque você não manteve energia nessa ação. Toda ação de marketing, se ela não tiver energia para que ela rode, ela vai cair no descaso, ela vai cair no esquecimento. E no programa de indicação não é nada diferente. Então,
A partir de agora, se você não assistiu às aulas anteriores, volta lá e assiste e coloca tudo em prática. E aí você pode falar: "Lu, mas eu não sei fazer isso direito, eu preciso de ajuda. Eu tô balançando aqui, tô pedalando, não tá dando muito certo". Eu vou deixar no link da descrição desse vídeo um link para você entrar em contato comigo e a gente conversar. Eu trabalho de 2 formas. Primeiro, projeto impulso para as pessoas que empreendem e querem estudar e aplicar dentro do negócio delas. Se é o seu caso, se você empreende, se você tem uma equipe pequena e você gosta de estudar e aplicar, projeto impulso é para você. Agora, se você tem uma empresa maior, mais estruturada e fala: "Lu, eu quero que você caminhe do meu lado, olhando para o meu negócio, traçando a estratégia junto comigo, fazendo um planejamento para me ajudar nas minhas dores", é o programa de aceleração Entrando no Flow, que é customizado para as empresas. Então eu faço um diagnóstico, entendo o que a empresa precisa e a partir daí crio as soluções. Ambos, o link está aqui embaixo. Espero sinceramente que essa aula tenha te ajudado, essa sequência de aulas tenha te ajudado, foram 7 aulas. E se você não conhece também as cartas inspiradoras essencialistas, está aqui. Eu falo que é aquela pausa durante a semana para você pensar sobre a vida e para você se inspirar para seguir adiante nos seus sonhos e projetos. Espero que você encontre o seu flow, tenha muita felicidade, tenha muita criatividade para sempre trazer inovação para o seu negócio. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço.